Olá, olá pessoal, bom dia, obrigado. Helena, obrigado pela apresentação. Isaías, parabéns pelo evento. Júlia, obrigado pelo convite. Pessoal, antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui hoje, batendo esse papo. Embora a minha formação seja contabilidade e tenha aí muita experiência na área tributária, hoje eu estou aqui para falar de um negócio completamente diferente do tributário, que é o quê? Pessoas. No final do dia, gente, são as pessoas que entregam o que a gente precisa entregar. São as pessoas que fazem o resultado acontecer. São as pessoas da FS que foram lá, botaram a mão no sistema e fizeram ele acontecer. É o time da Ana, lá na Unilever, que levanta as dúvidas e ele entende e ele calcula o que ele precisa fazer para que aquilo aconteça. E a gente aqui, tributarista, eu costumo dizer, e eu posso falar isso com liberdade de fala, 22 anos de experiência na área tributária, a gente é chato pra cacete, gente. Eu podia falar palavrão, Júlia? Ela falou que podia. A gente é chato pra cacete, gente. O time de vendas, o time de compras pergunta assim, eu posso vender tal produto em tal lugar? A gente nunca fala sim ou não. A gente fala assim, de acordo com o artigo 17 da Lei 44.912, inciso 3º, parágrafo 15, talvez. 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 É o famoso Mr. Depends. E essa não é a resposta que os times querem receber. Essa não é a resposta que o nosso cliente interno dentro da companhia quer receber. Essa não é a resposta que faz com que os times vendam, que faz com que as empresas, de fato, gerem resultado. Então, uma coisa que eu venho pregando bastante, e eu vou contar um pouquinho da minha jornada aqui para vocês, o que eu fiz dentro da minha carreira e, recentemente, dentro da Philip Morris, que é onde eu estava como gerente até outubro do ano passado, transformar essa mentalidade do time através de lifelong learning, aprendizado contínuo, desenvolvimento das equipes. E aí eu queria começar aqui com vocês com uma historinha. E a historinha, eu tenho uma filha linda, maravilhosa, de 8 anos, chamada Laura, e sempre que eu vou contar uma historinha, ela fala, papai, tem que começar com Era Uma Vez. E a gente começa aqui com Era Uma Vez. E era uma vez um tributarista que sabia o que estava fazendo. Quem aqui sabe o que vai acontecer no detalhe com CBS e IBS? Quem aqui sabe com detalhe qual é a alíquota que vai aparecer? O governo fala em 26,5, o mercado precificou em 28, eu estou chutando 30 a mais. Não me batam ainda. Era uma vez um gestor ou uma gestora que sabia o que precisava ser gerido, o que precisava falar para a sua equipe. Gente, isso pode funcionar. E funcionou por muito tempo. Se hoje estamos aqui batendo esse papo, conversando, tendo trocas de altíssimo nível na parte técnica tributária, é porque nos preparamos. É porque sabíamos fazer gestão, é porque estudamos a legislação e que, a partir de amanhã, não vamos mais responder os e-mails citando legislação. Era uma vez um modelo tributário. E para que a gente consiga hoje adaptar o nosso discurso e, de fato, ser o responsável pelo resultado, a pessoa que vai alavancar aqueles números, a pessoa que vai entregar um resultado real para o negócio, a gente precisa evoluir. A gente precisa dar um próximo passo. E parece fácil, né? Uma receitinha de bolo. Faz isso, faz aquilo, papapá, está tudo certo. Gente, o que eu vou falar aqui vai parecer óbvio. Mas quem aqui nunca ouviu a frase de que o óbvio também precisa ser dito? E eu conto aqui, nesse momento, só para me apresentar rapidamente aqui. Então, hoje eu estou como CEO e também Head de Tax do PowerTax Brasil. PowerTax Brasil hoje é um hub de soluções fiscais e financeiras e também temos uma comunidade tributária extremamente ativa. Eu tenho uma experiência de 22 anos no mercado, passei por HSBC, passei por Grupo Volvo. Recentemente eu estava na Philip Morris, onde eu exerci a posição de gestor da área tributária para o Brasil. Mas isso aí é só títulos, né? Quem eu sou de verdade é esse cara aqui, ó. Eu sou o pai da Laura, uma princesa, 8 anos. Quem abrir meu Instagram ali depois vai ver ela aparecendo no meu Instagram, porque ela fala de tributo também, pasmem, e fala às vezes melhor que eu. Tá? Sou casado com a Bruna, que é fisioterapeuta, e eu tenho aí algumas paixões, que é gestão, que é liderança, construção de networking. Hoje eu atuo basicamente nessas partes, nessas frentes, né? Também como palestrante, mentor. Tem um livro publicado, Carreira Sem Limites, que é o que vai fundamentar nosso bate-papo de agora. E agora, em junho desse ano, está saindo um segundo livro também, que, se o primeiro foi Carreira Sem Limites, o segundo é Os Limites da Carreira. E depois eu conto para vocês o porquê.
Mas vamos lá, gente. Eu queria trazer para vocês aqui, de uma forma bem rápida, algumas dicas, algumas ideias de ouro para a gente gerar resultado, para a gente, de fato, sair daquela posição reativa, daquela posição chata, de tributarista chato, que de fato somos, para alguém que de fato traz resultado e impulsiona o resultado das companhias. Alguém que consegue se comunicar de forma efetiva com os nossos interlocutores. E tudo isso está lá no livro que eu publiquei até o ano passado. Tá? E nesse livro eu conto o que funcionou para mim. Então a gente passa aqui, tá, gente? 10 dicas rapidinhas, e a gente vai passar bem rapidinho sobre cada uma delas mesmo, tá? Onde eu vou trazer aqui algumas coisas que funcionaram na minha jornada e deram resultado. Tá? Então, a primeira delas que eu gosto de dizer aqui para vocês é qualificação contínua. Se vocês estão aqui, é porque já estão aprendendo, já estão praticando isso na prática. Quem está aqui hoje está aprendendo, está trocando, está batendo um papo com o colega do lado, está tirando uma dúvida, está captando o conhecimento que vai ser passado aqui nos slides. E aí, o ponto legal para caramba aqui, que eu gosto de dizer, gente, é que o técnico ele é importante. Mas, principalmente agora, nesse momento de transformação, nesse momento que a gente está enfrentando, a gente desenvolver o nosso lado emocional, o nosso lado comportamental, ele é tão ou mais importante do que a gente entender o técnico. Porque, vamos lá, de novo, saber que a legislação está ali, que são 5 tributos que vão sair, vão virar 3, que entra aqui, que tem o RAD, que tem aquilo, que tem split, que tem... todo mundo já sabe. Como é que se comunica isso? Se você não treinar comunicação, se você não treinar suas habilidades comportamentais, você não vai conseguir transmitir esse teu conhecimento. Né? Como é que você faz isso? Cursos, palestras, eventos, comunidades, trocas, bate-papo com amigos, cafezinho, por que não? O cafezinho. Né? E, de novo, gente, se você domina um assunto, se você tem know-how legal sobre um tema, ensine. Ensine. Chama o seu time, chama a sua equipe, chama as equipes internas e fala, vem cá, eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu sei. Porque a gente aprende muito mais quando a gente está transmitindo o conhecimento do que quando a gente está apenas absorvendo. Então, se tem uma área de conforto onde você joga bem, onde você bota a bola no peito, põe no chão e sai jogando, não pode não parecer, mas eu sei jogar bola, viu, gente? O físico denuncia, mas eu sei jogar bola. Bota no peito, põe no chão e sai jogando, vai falar sobre aquele tema, vai contribuir sobre aquele tema. E, gente, numa plenária aqui com 350, 400 pessoas, se você conseguir impactar 2, 3 pessoas, já valeu. Já valeu. Tá? Dica número 2, comunicação. Esse é disparado o maior vilão. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala assim, não, eu tenho que chegar, subir e falar bem. Sim, você tem que chegar, subir e falar bem. Só que antes de você falar, você precisa ouvir. Vai adiantar eu chegar aqui no palco, subir e começar a falar, se eu não sei o que vocês querem ouvir? Se eu não entendi qual é o speech que eu tenho que ter aqui hoje? Se eu não entendo a dor do meu cliente interno, vai chegar, adiantar alguma coisa, marcar uma reunião com o CFO e ir lá discutir número de lei com ele? Não vai adiantar nada. O CFO quer saber de grana, número, caixa, margem. O cara de compras quer saber o contrato, como é que é o impacto no contrato. O cara de vendas quer saber se ele pode, não pode, se não pode, como é que ele pode poder. Se você não escutar o seu cliente, você não vai atingir o teu objetivo. E aí a sua comunicação ela vai ser, obviamente, ineficiente. Tudo bom, Filipão? Esse é o cara da comunicação. Levanta aí, Felipe, levanta. Esse é o cara da comunicação. Esse é o cara, esse é fera. Né? Adaptação, gente. Adaptação ao público. É isso que eu falei. Entenda com quem você vai falar. Se você vai falar com compras, cara, é um speech para compras. Você vai falar com o time de operações, chão de fábrica. Eu vou chegar lá de blazer, os caras não vão nem olhar para mim, cara. Eu vou de camiseta, tênis, calça jeans rasgada, aí eles vão olhar para mim. Gente, adaptação. Né? E a comunicação, isso mais óbvio impossível, tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, e ela tem que principalmente ser estruturada. Você tem que ter o famoso storytelling para que você tenha uma comunicação eficiente e efetiva. E, de novo, né, a atenção na comunicação não verbal. Aí tem trocentos estudos, né, cara? Tem estudo que fala que 57% é não verbal, tem estudo que fala que 80% é não verbal, tem estudo que fala que 30% é não verbal. Eu sei lá o quantos por cento não é verbal. Mas o fato é que a comunicação não verbal ela é tão ou mais importante do que a comunicação verbal. Comunicação falada. Então é o quê?
É o visual. É a forma com que você vai levar esse tema. É a pausa que você faz, às vezes, no meio de uma fala e de outra, para aquela pessoa refletir sobre aquilo que você está falando. E essa pausa não foi programada, é que eu estou com dor de garganta mesmo, gente. Então, é esse tipo de ponto que a gente precisa, sim, ter atenção na nossa comunicação. Tá? Mentalidade proativa. Gente, nós moramos no Brasil. A gente tem um presidente e um ex-ministro da Fazenda que, cada vez que eles iam para a mídia, já tínhamos um caos. Então, a gente tem que fazer o quê? Ser proativo. A gente tem que ter uma mentalidade que impulsiona, uma mentalidade que produz, uma mentalidade que traz uma visão diferente das coisas. Como é que a gente faz isso? É focar na solução. Então, não sou eu, o gestor tributário, que preciso chegar lá no time de finanças, porque eu estou precisando de orçamento para contratar a ferramenta da V360 e plantar o caos. Eu não preciso fazer isso, gente. O governo faz isso para a gente. Eu só preciso conectar o problema que o governo criou com uma solução e como é que isso vai resolver a dor da empresa. Qual é o resultado que isso vai gerar? Ah, resolve uma dor, mas traz resultado financeiro, tem ROI a operação, eu vou reduzir headcount, eu vou conseguir impulsionar o resultado disso de alguma forma, eu vou trazer resultado para a empresa de alguma outra forma. É assim que a gente vende um projeto para o CFO. Se tiver algum CFO aqui depois, não brigue comigo, não. Estou contando segredo para a gente conseguir arrancar dinheiro de vocês. Tá? Assumir desafios e responsabilidades. Gente, de novo, tem um projetinho lá que está largado. Tem um projetinho lá que está perdido. Ninguém olha para aquele projeto. Olha para ele. Pega aquele projeto para você e fala, esse projeto é comigo. Agora eu vou pegar isso aqui e vou fazer de ponta a ponta. Vou entregar esse projeto e ele vai dar resultado. Então, quando você assume esse desafio, quando você traz isso como uma responsabilidade sua, você está trazendo uma mentalidade proativa, e a mentalidade proativa, gente, eu adoro ela por quê? Porque ela contamina. Assim como o cara negativo também contamina, o cara, quando ele é proativo, ele também contamina. O cara, quando ele é, né, para cima, tem uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de crescimento, ele também contamina o ambiente. Né? E, de novo, atualização constante. Gente, tem que estudar. Tem que estudar. A gente tem que estar batendo papo, tem que estar pegando caminhos, tem que ter informações. A gente precisa estar em constante atualização, senão a gente vai acabar ficando para trás. E, por último, mas não menos importante, inteligência artificial, tecnologias, robotização. Gente, isso aqui mais batido que o Rock Balboa. Né? Então, temos que estar, sim, olhando para essas frentes. E isso a gente pode fazer de várias formas. Né? Em contato em eventos, conversando com consultorias, batendo papo com as pessoas e entendendo o que o mercado está praticando. Né? Isso é muito importante. Então, quando a gente olha hoje nesse mercado que a gente está em constante atualização, com uma mudança constante de legislação, no meio de um turbilhão de reforma tributária, a gente não está olhando para a tecnologia, não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Tá? Aqui, para mim, é sensacional. Inteligência emocional. E a gente não pode falar de inteligência emocional se a gente não falar de autoconhecimento. Você sabe o que te incomoda? Você sabe qual é a sua zona de conforto? Você sabe que se alguém te desafiar com uma pergunta X, como é que você vai responder? Ou você sabe que aquela pergunta é X, você evita ela. Aí ela vem no meio da apresentação. Aí é aquela hora que você para, estufa o peito, olha para cima. Fudeu. Você não se preparou. Você não desenvolveu o autoconhecimento. Então, gente, se tem uma situação que é difícil, se tem uma situação que você sabe que vai te pegar de calça curta, se prepara para ela. A vida é assim. Né? Ninguém aqui mais tem... Como é que é? Life is not a strawberry. Né? A vida não é um morango. Né? Tem que se preparar para as coisas ruins, gente. E quando a gente faz isso de forma antecipada e se prepara para o que vem difícil pela frente, a gente consegue enfrentar com muito mais facilidade. E, de novo, reconhecer, entender e, principalmente, gerenciar as suas emoções. Estou numa reunião, estou aqui falando, porra, tenho certeza do que eu estou falando, e continuo me desafiando, continuo me desafiando, continuo me desafiando. Gente, esse é o papel da companhia. É desafiar o que a gente fala. Que nós, tributaristas, só a gente entende o que a gente fala. No detalhe, na vírgula. A função do CFO, a função do COO, a função do diretor de operações, do diretor de marketing, é desafiar o que a gente fala. É desafiar o que a gente fala. E aí a gente precisa saber o quê? Gerenciar. Poxa, se o cara começar a me questionar, eu vou fazer o quê? Eu vou espanar, vou falar assim, é isso aí, acabou? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai atingir o objetivo que a gente precisa. Né? Autocontrole. Pratica o autocontrole, pessoal.
Pô, questionou, responde, questionou, responde, questionou. Puta merda, vou mandar para PQP. Meu amigo, vamos conversar depois no privado, porque putz, acho que aqui não é o fórum para isso e eu preciso continuar essa agenda. Olha que legal. Mas se você não se preparou de forma antecipada para responder dessa forma, você possivelmente vai botar os pés pelas mãos. Volto, escuta ativa. Entenda a dor com quem você está conversando. E empatia. E empatia, gente, estou falando aqui empatia com a gente. A gente tem que entender até onde a gente vai bem e até onde a gente não vai bem. E se tem aquela parte que a gente não vai bem, está tudo certo. Eu vou dar o meu melhor naquele ponto. Tem gente que fala assim, não, tem que dar 120%. Não existe dar 120%. Você vai dar 100% trabalhando 8 horas ou você vai dar 100% trabalhando 15 horas, mas você vai dar 100%. Então dá uns 100%. Né? E, de novo, gente, aqui, tributário é tributário. Se você não for um especialista na sua área, se você não dominar aquilo, o técnico daquilo que você está falando, você não vai conseguir entregar o que você precisa. Então, quando você se torna um especialista, até vou passar aqui, você consegue entregar com muito mais qualidade. Você consegue entregar a informação que você precisa entregar com muito mais qualificação. Né? E aí aqui tem várias formas de fazer isso. É congresso, é palestra, é de você dividir o seu conhecimento, é você buscar curso de aperfeiçoamento, é buscar um diploma, é buscar uma faculdade, é buscar cursos profissionalizantes, enfim, tem uma porrada de lugar para você buscar informação. Hoje o mercado está cheio. Ah, Nicolas, estou cansado, estou sem grana. Abre o YouTube. Em vez de abrir o Instagram, abre o YouTube, vai assistir um vídeo. É difícil, né? A vida dos outros é mais legal que o YouTube. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ver o meu vizinho correndo no parque com um Bernese amarelo é muito mais legal do que eu ficar escutando sobre IBS e CBS. Né? Até porque você não dá um curtir no IBS e CBS, mas um border collie amarelo você dá. Né? E, de novo, né, gente, produza um conhecimento. Dominou? Compartilha. Sabe aquele tema? Leva para frente. Né? E aqui, desenvolver habilidades de liderança. Você conseguir traduzir isso e comunicar isso com o time e com as equipes. Desafios e projetos estratégicos. Gente, estamos no meio de uma reforma tributária. Se tem projeto mais estratégico e mais importante que esse nos últimos anos, eu desconheço. Né? Já foi falado aqui muito bem pelo Bichara, pelo Isaías, estamos diante de uma transformação do mercado, uma transformação econômica. Então, quando a gente entra nesse projeto, é para arrebentar. É para trazer um crescimento, é para você contribuir com o seu conhecimento profissional. Né? E isso faz o quê? Melhora a tua habilidade interpessoal. Você consegue se comunicar com outros departamentos da companhia de uma forma mais eficiente e de uma forma mais efetiva. A companhia começa a te perceber como uma pessoa que gera valor. Isso é muito importante. Ah, quero ser promovido. Gente, não é fazendo o que você faz hoje. Desculpa quem acha que fazendo o que faz hoje vai ser promovido. Não é. É fazendo o que aquela pessoa que está no cargo que você quer faz hoje. Para que, quando tiver a oportunidade, você já entrega aquele material. Né? E quando você faz isso, gente, você começa a interagir com outros departamentos da companhia. Você não fica só ali falando com financeiro, com finanças, com tax. Você fala com todos os departamentos da companhia. Né? E, de novo, quando você faz isso, você começa a ficar muito próximo da alta gestão. E, no final do dia, é a alta gestão, gente, que assina a nossa promoção. Então, quando você participa de um projeto, você entrega valor, você agrega o teu conhecimento de uma forma clara, de uma forma objetiva, você passa a ser visto, você passa a ser vista. E as suas possibilidades de crescimento e desenvolvimento são muito maiores. Tá? Sétimo, esse para mim aqui, gente, é inegociável. Tá? Inegociável. Você precisa ter uma reputação confiável e uma reputação ética. E aí aqui não é aquele assim, nossa, ele é um excelente profissional. Todo mundo fica esperando mas ele assedia o companheiro para entregar o resultado a todo custo. Ah, ele é um paizão com a filha dele, mas ele chega aqui na empresa e fala assim, bicho, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo, vamos embora. E eu já falei isso, gente, já falei isso várias vezes. Mas eu aprendi que está errado. E está tudo bem a gente fazer cagada. O que não está tudo bem é a gente fazer cagada, sabendo que está fazendo cagada e continuar fazendo cagada. Gente, está errado, muda. Porque ter um comportamento ético e você ser uma pessoa confiável, aquela pessoa que as pessoas vão te chamar para aquela mesa para tomar aquela discussão e contar um segredo profissional, às vezes, não tem preço. Eu perdi as contas de quantas vezes o RH falava assim, Nicolas, pô, no cafezinho, depois, você sabe quem pediu a conta? Ah, sei, o fulano. Como é que você sabe?
Eu falei, ele já me contou há 4 semanas atrás. Antes de pedir a conta, ele veio me perguntar como é que ele escrevia a carta para pedir a conta. Mas ele foi falar com você? Foi. Por quê? Eu falei, sei lá, o cara confia em mim. Olhou ali e falou assim, a galera gosta do gordinho, né? O gordinho é simpático. Vou fazer um parente aqui. O gordinho nunca está triste, gente. Você já viu um gordo com uma coxinha na mão triste? Não fica, cara. Ele pode estar com o regulamento do CBS na mão e a coxinha na outra. Ele sorri. Agora tira a coxinha. Então, cara, a galera confia. Então vai lá e converse com ele. Agora, se foi lá, a Mari me contou um segredo dela. No dia seguinte o RH ela vai pedir a conta para o RH. O RH fala, não, eu já sabia. Esquece. Ninguém mais vai confiar em mim para me contar nada. Então, seja ético, gente. Seja transparente, seja aberto para receber e trocar, né? Isso tem que ter o quê? Ações consistentes. Opa, tem uma letra errada ali, gente. Não é analfabetismo, é só um dedo gordo mesmo. Ações consistentes, tá? Isso, obviamente, princípios morais, valores sólidos e aquilo que eu falei antes. Reconhecer quando a gente está errado, admitir as dificuldades e buscar resolver isso da melhor forma possível, tá? E aí aqui, gente, super importante, gerenciamento de tempo e prioridade, inclusive estamos com o tempo apertado aqui, eu já vi, meninas, estou cuidando, fiquem tranquilas. Muito importante, equilibrar. A gente olha aqui para a reforma tributária e fala, cara, eu preciso entregar isso, preciso entregar aquilo, preciso entregar aquilo. Calma, gente. Calma. Tem um período de transição, as empresas estão com pressa, temos que entregar o resultado, temos que fazer tudo isso, sabemos disso. Mas você não vai conseguir fazer isso doente. Você não vai conseguir fazer isso se a tua filha estiver mal na escola. Você não vai conseguir fazer isso se a tua esposa, ou seu marido, ou seu companheiro, ou sua companheira estiver doente em casa. Então, vamos lá? Vamos pisar no freio? Vamos gerenciar essa emoção? Vamos controlar isso de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz, para a gente conseguir entregar o melhor resultado. Somos uma pessoa só. Não existe o Nicolas profissional e o Nicolas, pai da Laura, marido da Bruna. É o mesmo cara. Se a Bruna acordar brava comigo, eu vou entregar mal no trabalho. Se eu fizer uma cagada no trabalho, eu vou tratar, às vezes, de uma forma mais ríspida minha esposa e minha filha dentro de casa. O importante é que você consiga entender isso e tentar controlar essas emoções. Mas pode acontecer de dar uma falhada. Usar as ferramentas, gente. Tem uma porrada de ferramenta. É método Pomodoro para você gerenciar teu tempo. É o cara que prefere fazer o 3-5-1. Enfim, eu não vou ensinar vocês ferramenta aqui. E, de novo, quem quiser entender mais, o YouTube vai estar cheio de coisa para aprender sobre isso aqui. Mas usar as ferramentas. Se tem uma ferramenta ali que existe, já foi validada, está comprovada e funciona, usa. Não precisa reinventar a roda, gente. Usa. Está ali para isso, né? Um fator determinante para a entrega de qualidade. Eisenhower, o que é importante, o que é urgente. Coloca ali, gente, na prioridade. Às vezes tem um cara te cutucando, preciso. Peraí, cara, isso aqui está alinhado com a estratégia da companhia? Qual é a estratégia da companhia? É vender mais. Beleza, a estratégia da companhia é vender mais. Aí vem um cara com um projeto dizendo que ele quer trocar a cor do produto. Trocar a cor do produto vai vender mais? Os caras do marketing vão dizer que sim, eu vou dizer que não. Coxinha é tudo da mesma cor. Então, beleza, então está alinhado? Vai. Não está alinhado? Isso não é prioridade agora. Vai ficar para um segundo momento. Prioriza a atividade. A nossa agenda é uma só. Nós somos uma pessoa só, né? 9º ponto, gente. De novo, uma atitude positiva e motivadora. Isso é fundamental, gente. Isso faz com que você melhore suas relações profissionais, suas relações interpessoais dentro da companhia. Isso inspira e faz com que as pessoas que estão ao seu lado queiram aprender, queiram crescer, queiram trocar ideia também e trazer esse comportamento de ganho, né, uma mentalidade de crescimento. Tenha calma, tenha foco. Isso traz muita qualidade nas nossas entregas. E eu repito aqui, né, gente? Uma atitude positiva, ela é contagiante. Ela é contagiante. Tá? A 10ª é o que a gente está fazendo aqui. E aqui eu faço uma provocação. Quem aqui veio com um colega de equipe aqui da mesma empresa? Vocês estão do lado dessa pessoa? Por quê? É porque eu gosto do meu colega, quero dar um abraço nele. Cara, abraça ele depois, porra. Troca de cadeira, gente. Vai conversar com gente de outra área. Vai trocar um papo com pessoas de outra empresa. Vai entender o que aquela empresa está fazendo. Não é falando com o teu colega aqui que você vai criar um networking novo. Você já conversa com essa pessoa todo dia. Eu ia querer sentar do teu lado todo dia, Fer, porque eu gosto de você, coraçãozinho aqui. Mas é isso. E, gente, o que é uma conexão genuína? Eu vou comer 2 minutinhos, tá? O que é uma conexão genuína, cara? Não é você chegar aqui no evento, trocar um cartão, virar as costas e ir embora.
Não é você olhar aqui e falar para a Fernanda, vou chegar na Fernanda ali porque ela vai me dar um cupom do Mac. Quem não sabe, a Fernanda é gestora no McDonald's, Arcos Dourados. Vou chegar na feira porque no McLanche Feliz ela vai me dar um desconto lá para eu ganhar 2 brinquedos para minha filha. Não que eu não tenha ganho um caderno do McDonald's da Mariana. Obrigado, Mariana. Minha filha ficou super feliz. Tá? Mostra interesse pela pessoa. Antes de você falar em networking, eu gostei muito de um post que a Rafa fez essa semana no LinkedIn. Ela fala do net living, que é você conhecer a pessoa. É você se interessar por aquela pessoa. Gente, eu sabia, dentro da Philip Morris, uma equipe de 26 pessoas, o nome dos filhos, dos cachorros, dos maridos, das esposas e dos companheiros e companheiras de cada um do meu time. Porque isso gera conexão. Antes de saber o que o Diogo podia me entregar, eu queria saber se o Diogo estava bem ou se ele podia me ajudar de alguma forma. Se eu podia ajudá-lo de alguma forma, antes de pedir. Isso é você criar conexão genuína. E as conexões elas precisam ser estratégicas. De novo, entrega antes de pedir. Por quê, gente? Aí vem aquela frasezinha batida, né? O networking, ele de fato, vale muito mais do que dinheiro. Quem aqui já teve a infelicidade e a tristeza de eventualmente ficar desempregado, ser desligado de surpresa? Qual a primeira coisa que você faz? Caraca, vou pegar meu celular aqui, vou mandar mensagem para todo mundo que eu conheço, perguntar quem pode me indicar. Networking. Você vai ter a liberdade de pegar o telefone, ligar aqui e falar, assim, Felipe, fudeu, cara, perdi o emprego, me ajuda a arrumar outro cara, se eu não tiver uma conexão genuína com ele? Não tem como. Então tem que se conectar, gente. Tá? E aí, essa é a 11ª dica, que é o quê? Over delivery. Sempre entregue mais do que se espera ou do que se pediu de você. E aí aqui é um bônus, que eu gosto de falar. Mentoria. Gente, eu tive 4 mentores na minha carreira. Todos eles aceleraram meu processo de crescimento. Todos eles me fizeram aprender com os erros que eles cometeram na carreira. Porque, vamos lá, é muito mais legal você ver o cara cair no buraco para você não cair do que você cair no buraco. Então, quando alguém vem e compartilha com você aquele buraco, aquele problema, você já vê que tem um problema e não vai fazer o mesmo problema. Não vai cometer o mesmo erro. Aprender com o erro dos outros dói menos. Isso é importantíssimo. Ele inspira por novas ações. Mentoria, gente, ela tem que ser também baseada em relacionamento, confiança. Não adianta você buscar uma ajuda de um parceiro, de um líder do mercado, um gestor na tua empresa, chegar lá e falar assim, poxa, você pode me ajudar nesse ponto? Pode ser um mentor, mesmo que informal? Pode. Vamos lá? Vem comigo. Tem que ter uma relação de confiança, tem que ter uma relação de responsabilidade, uma questão de respeito. Tá? E, de novo, ajuda a solucionar problemas e abre portas dentro e, principalmente, fora da sua empresa.